E aí pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de religião. Hoje o tema da nossa aula, como vocês podem ver, é os 10 mandamentos. Provavelmente vocês já ouviram falar na igreja, ou os pais de vocês falaram, ok? Hoje a gente vai analisar eles. O intuito aqui não é memorizar, não quero que vocês digam de cor, mas se aprenderem, será muito bom. Mas se não, tá tudo bem também, mas a gente vai analisar mandamento por mandamento para a gente saber o que realmente cada um fala. Na aula passada a gente viu sobre os primeiros anos, né, melhor dizendo, os primeiros meses que o povo de Israel passou, né, no deserto após sair do Egito. Eles passaram fome, passaram sede, mas Deus sempre estava ali suprindo eles. E Moisés, né, que era o porta-voz de Deus, sempre estava ensinando o povo. Porém, Deus provou desde o início que o povo hebreu, né, era o povo prometido, né, era a linhagem que Deus iria abençoar, né, desde Abraão, Isaac, Jacó. Ele já dizia que aquele povo era abençoado e que ele ia protegê-lo sempre. E ele como é que ele fazia isso? Como é que ele se comunicava com eles? Através de Moisés. Mas ele nunca tinha tido um contato assim tão íntimo, né, tão direto como foi com a criação dos 10 mandamentos. Ele próprio desceu, né, no monte e escreveu nessas tábuas aí, ok? A gente vai ler uma passagem basicamente mostrando um pouco do contexto, né, da criação dos 10 mandamentos, que está lá em Êxodo 19, capítulo 19, do versículo 1 ao 6, que diz o seguinte: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, ou seja, 3 meses depois da fuga deles, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, né, que era Jacó, pois ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas das águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falará aos filhos de Israel. Ou seja, Deus, desde o início, sempre abençoou o povo de Israel, né? Sempre abençoou os hebreus. Mas para que ele realmente firmasse, né, digamos, esse contrato, eles teriam que seguir, né? Vejam bem, aqui diz aqui, ó, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Ou seja, uma propriedade de Deus, é claro que ele vai proteger e vai cuidar, ok? E o que é que ele vai dizer? Ele vai pedir para Moisés falar isso para o povo. Será que o povo realmente vai dizer sim ou vai dizer não para as palavras de Deus? Deus sempre provou para eles que sempre estava protegendo. Então Moisés vai pegar essa mensagem de Deus e vai falar para o povo. E o povo vai dizer sim, sem problemas, né? Lá em Êxodo 19, 18, ele vai dizer o seguinte: e o povo todo respondeu unânime, ou seja, em uma só voz: fazemos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Ou seja, Deus mandou ele perguntar ao povo se eles aceitariam as condições que ele pediu, e o povo disse que sim. Então, foi através deste sim do povo que Deus vai descer até um monte, ok? O Monte Sinai. Ele vai pedir o quê? Ele vai pedir que 2 dias antes da sua descida, o povo se consagrasse. O que é isso? O povo se purificasse, o povo fizesse jejum, orações, não praticasse pecado nenhum. Ou seja, todas as pessoas tinham que estar santas, sem pecado, porque eles iriam receber o Senhor, iriam receber Deus, então eles não poderiam recebê-lo de qualquer maneira. E havia uma outra regra: ele desceria no Monte Sinai, porém somente Moisés poderia subir. Então Moisés subiu até o monte e lá ele recebeu Deus. Mas uma das condições, né, que Deus mandou é que o povo não chegasse nem sequer ao pé da montanha, ok?
ficassem ao redor da montanha, mas nem sequer chegassem muito perto da montanha, porque aquele que chegasse perto da montanha, ele iria morrer, certo? Devido à santidade, à soberanidade de Deus. Então, assim o fez, e Deus desceu, né? Houve trovões, ok? Houve trovões, relâmpagos, uma imensa nuvem de som estridente e uma forte trombeta tocou quando Deus desceu até o Monte Sinai e escreveu ele próprio os 10 mandamentos nas tábuas, né, de pedra. E aqui estão os 10 mandamentos. Agora vamos analisar de um por um. O primeiro mandamento, ele vai dizer o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, aqui é o que todo mundo já conhece. Deus é o único Deus, o Deus verdadeiro, e não há outro Deus ou outros deuses. Embora muitas religiões creem em vários deuses, para a religião judaica, né, para a religião cristã, eles não acreditam em nenhum outro Deus, somente em um. Porém, esse mandamento não é somente para questões de seres superiores, seres sobrenaturais. Quando ele fala, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, é tudo aquilo que você põe à frente de Deus. Então, se você põe mais à frente de Deus os seus amigos, aquele jogo que você gosta, aquela brincadeira, aquela farra, digamos assim, né, aquela bebedeira, tudo que você pôr à frente de Deus, aquilo está sendo o seu Deus, você está sendo idólatra, você está adorando outro Deus em vez de Deus. Então, não quer dizer adorar somente a outro Deus, mas sim adorar tudo aquilo que você gosta e que põe à frente de Deus. Isso é o que o mandamento quer dizer, entendeu? Então, é somente um Deus e você somente deve crer nele e nada pode usurpar o lugar dele, nem os seus amigos, nem sequer a sua família, sua mãe, seu pai. Você não pode amá-los mais do que você ama a Deus, entendeu? É isso que o mandamento quer dizer. O segundo mandamento, ele vai dizer o seguinte: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas debaixo da terra, não te prestarás diante deles, nem lhe prestarás culto. Aqui ele está falando das famosas imagens. Ah, professor, então a Igreja Católica está errada? Aqui diz que não é para construir nenhuma imagem, nem adorar elas. Se a gente for levar ao pé da letra realmente do que o mandamento diz, eles estão errados. Porém, é uma das práticas, né? Ao longo dos anos, o cristianismo foi se modificando, se adaptando, tendo influências de outras religiões, como todas as outras. E hoje em dia, né, o que muitos dos católicos falam, os padres, não é que eles adoram, eles reverenciam alguns santos, ok? Então, embora muitas pessoas creem, né, acreditam que não se deva adorar nenhuma imagem, se você não concorda com isso, respeite aquilo que faz. Normalmente a religião católica é uma religião tradicional. Então quem inventou essa questão de criar imagens para, digamos, adorá-la, né? Digamos, para tentar se aproximar mais daquele santo, foi uma coisa que foi inventada e que até hoje permanece devido à tradição, devido à cultura da Igreja Católica. Ok? Não vamos aqui entrar por detalhes se está errado, se está certo. Devemos respeitar. Terceiro mandamento: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Aqui é aquela coisa, você está lá no meio da discussão e você fala lá, eu juro por Deus. Sério, você vai jurar por Deus, tá levando o nome do Senhor em vão. Entende? Deus me livre. Tem muitas. Hoje a nossa cultura é cheia de frases que a gente acaba falando e que acaba tomando o nome de Deus em vão, que a gente nem percebe. Mas a gente deve ter cuidado, né, cautela, para quando a gente for usar o nome de Deus, né, do Senhor. A gente não pode usar em qualquer frase. Então saibam bem disso. Quarto mandamento, ele vai dizer o seguinte: lembra-te do dia do sábado para santificá-lo, trabalharás seus dias e neles farás todos os seus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Ah, professor, hoje em dia ninguém guarda o sábado não. Quer dizer, guarda, mas é somente os adventistas. Então eles são os únicos certos? É como eu falei,
ao longo dos anos o cristianismo teve várias transformações e consequentemente hoje há muitas igrejas, né, baseadas no cristianismo. A igreja católica, a igreja, digamos, a igreja batista, as assembleias, a adventista, certo? E os adventistas, eles guardam o sábado porque realmente está escrito nos 10 mandamentos. Porém, eles estão certos? Estão. Mas quem não guarda o sábado está errado? Não está. Isso porque lá no Novo Testamento, né, vai ter um versículo lá que eu não guardei aqui, mas ele vai dizer o seguinte: ninguém vos julgue pelo guardar do sábado, pelas fases da lua, pelo que você come, né? Mas o importante é os ensinamentos que Jesus Cristo trouxe, né? Ele trouxe uma nova aliança, né? A gente não é mais pautado pelos mandamentos, pelas tradições do Antigo Testamento, e sim pelos ensinamentos de Cristo. Então, guardar o sábado, você pode guardar, mas, por exemplo, você pode escolher qualquer outro dia da semana para guardar, ou pelo menos santificá-lo ao Senhor. Normalmente, a gente faz isso nos domingos, né? A gente nem percebe, mas a gente meio que guarda, entre aspas, o domingo. Por quê? Porque para a tradição judaica, o sábado é o 7º dia. O nosso dia começa com o domingo. Quer dizer, começa com a segunda. Então vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. A gente trabalha até sábado, e domingo normalmente é aquele dia de descanso para todo mundo. Então muitas pessoas realmente descansam e muitas pessoas dedicam a ir à igreja, a adorar a Deus, né? Tanto é que tem missas e cultos de manhã e à noite. Então normalmente a gente acaba guardando isso, mas não ao pé da letra como os adventistas fazem. Ok? Mas então, devo guardar ou não devo guardar o sábado? Fica a seu critério. Mas uma coisa é importante a dizer: se você guarda o sábado, não vai julgar aqueles que não guardam, porque a Bíblia mesmo diz, né, que se você sobre os 10 mandamentos, se você cair somente em um deles, é como se os outros não tivessem sido cumpridos. Você cai em todos. Eu disse o nome do Senhor Deus em vão. Então, embora você guarde o sábado, embora você respeite a sua mãe, embora você não tenha matado, não tenha roubado, não vai servir de nada. Você também vai errar nesses pecados, porque você deve seguir eles plenamente, o que é impossível de se fazer. Ok? Se alguém disser que guarda os 10 mandamentos ao pé da letra, desconfia, é mentira. Não, é impossível alguém guardar os 10 mandamentos, mas é um dos mandamentos, uma das ordenanças que Deus pediu para fazer. Então é obrigação da gente tentar fazer aquilo que ele mandou. 5º mandamento: honrar pai e mãe, ou seja, ter respeito, certo? Não responder. É claro que vai ter momentos de raiva, né, que você vai ficar: por que eu não posso ir na casa do meu amigo? Por que eu não posso sair? E você vai acabar falando vai acabar se exaltando, vai poder até xingar seu pai, mas tenha cautela, certo? A gente deve honrar o pai e a mãe, até porque é um mandamento de promessa, né? Porque se a gente obedecer os pais, o pai e a mãe, os nossos dias na terra se prolongarão. Então, quanto melhor você for um bom filho, mais anos nessa terra você vai ter, e mais próspero e abençoado será a sua vida. É uma promessa que Deus deu a todos aqueles que cumprirem este mandamento. Entenderam? 6º mandamento: não matarás. Aqui é um dos piores pecados, né, que se pode ter hoje em dia, né, que é matar as pessoas. Deus odiou tanto, né, que amaldiçoou Caim quando ele matou o seu irmão Abel, né? Ele pôs um símbolo na testa dele que quando as pessoas o vissem, acabassem se afastando dele. A geração dele foi totalmente amaldiçoada. Ok? Então não é para matar, uma coisa que nem sequer precisa Deus falar, né? Em outras religiões também não concordam com isso, então matar é errado. 7º mandamento: não adulterarás. O que isso quer dizer? Ou seja, não ter relações sexuais, ou também pensamentos impuros, seja com outro homem ou com outra mulher. Por exemplo, você é casado e, no caso, você homem é casado e acaba adulterando com outra mulher, ou seja, acaba tendo relação sexual com outra mulher que não seja a que você é casado, você está adulterando. A Bíblia diz que se você olhar para alguma mulher, né, ou também, no caso, para algum homem com intenção impura, ou com aquele desejo malicioso, ali você já adulterou.
Na sua mente você já dormiu com aquela pessoa. Então é uma coisa realmente importante, né, de se guardar a cabeça, certo? Principalmente a cabeça. Quem controla a mente controla todo o corpo. Então temos que priorizar também esse mandamento, né? 8º mandamento: não furtarás, ou seja, não roubar, né? Ou seja, tá lá, você tá no mercantil, pega um produto, põe dentro do bolso e sai. Você pega um dinheiro de uma pessoa tá andando na sua frente, o dinheiro dela cai no chão, você não avisa ela, só pega aquele dinheiro, você tá furtando, você tá roubando. Mas isso também não se aplica somente a coisas materiais. Por exemplo, quando você tá na escola e acaba colando na prova, aquilo é um furto, você tá roubando a resposta de alguém, tá sendo injusto. Entendeu? É isso que quer dizer o mandamento: não furtarás. No 9º mandamento ele vai dizer: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Ou seja, ser honesto, não mentir. Determinada pessoa me disse que fulano de tal é assim, assim, assado. Às vezes você sabe que a pessoa não é daquele jeito, mas para tentar agradar o outro, você acaba xingando ela também. Entende? Seja verdadeiro, seja honesto, não minta. No caso aqui, né? E por último, e não menos importante, temos o 10º mandamento, que vai dizer: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem as suas servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Ou seja, não ser invejoso. Você olha para aquele seu amigo e diz: isso aí foi sorte, quem dera isso aí fosse meu, eu faria de outra forma. Você acaba invejando, às vezes você deseja até o mal para aquela pessoa, né? Aquela pessoa pode ter conquistado aquilo por muitas lutas, né, com muito suor, e você acaba desejando mal para aquela pessoa só porque você não tem aquilo, certo? Você acaba também querendo tudo que ela tem, certo? Então não é para cobiçar, não é para ter inveja. Lute para ter aquilo que você... Claro, hoje em dia a gente é muito nessa questão de crescer na vida, todo mundo quer ter sucesso, mas cada um faça seu sucesso à sua própria maneira, com muita luta, com muito suor, mas não derrubando o outro, não desejando mal ao outro. Entendeu? Então basicamente estes são os 10 mandamentos. Como eu falei, se alguém disser que cumpre estes 10 mandamentos ao pé da letra, olhe para a cara dela e diga de fato assim: mentira, você é um hipócrita, porque ninguém consegue guardar os 10 mandamentos certinho. Claro, tem mandamentos que é muito mais fáceis da gente guardar do que outros, mas guardar todos ao mesmo tempo é impossível. Mas isso não quer dizer que a gente não deva descartar estes 10 mandamentos. A gente deve sim guardar estes 10 mandamentos, porque eles nos abençoarão, né? Teremos uma vida mais tranquila, uma vida mais de paz, e Deus mesmo vai abençoar nossas vidas. Imagine um mundo, né, uma sociedade sem inveja, um mundo sem roubo, sem furto, sem homicídio, certo? Sem homem e mulher traindo o seu parceiro, onde os filhos respeitam seus pais, e que acima de tudo todo mundo está em paz e adorando a Deus. Seria uma sociedade assim ideal, seria uma sociedade ótima. Mas para que a gente possa tentar, né, conseguir uma sociedade dessa, a gente deve guardar os 10 mandamentos, devem guardar todos os ensinamentos que Cristo nos ensinou, né, que tem na Bíblia. Ok? Então basicamente é essa a nossa aula de hoje. A gente analisou rapidamente os 10 mandamentos, e agora eu vou colocar a atividade para vocês lá no grupo, certo? Eu não vou colocar aqui, dessa vez eu irei colocar lá no grupo, no PDF. Ok? Então é isso, e até a próxima aula.